Então, ao longo dessa semana, a gente vai aprender sobre autovalores e autovetores. Nesse primeiro vídeo, eu vou introduzir as noções de autovalores e autovetores e também vou pegar alguns dos exemplos geométricos de operadores que a gente tem e discutir autovalores e autovetores no contexto desses exemplos. Então, começando pelas definições. Imagina que T é um operador linear do plano e V diferente de zero é um vetor. Se T de V é igual a lambda V, lambda é um número real, ou seja, T de V é um múltiplo do vetor V, então a gente diz que lambda é um alto valor de T e V é um alto vetor de T associado ao alto valor lambda. Detalhe importante, um alto valor pode ser nulo, um alto vetor não pode. Um alto vetor tem que ser não nulo. Imagina que V diferente de zero é um alto vetor do operador linear T que está associado ao alto valor lambda. E imagina que μ é um número real qualquer. E vamos calcular o operador T aplicado a μ vezes o vetor V. Bom, como tem um operador linear, o μ pode ser puxado para o lado de fora. Só que a gente está supondo que V é um alto vetor do operador linear T. Isso significa que, associado ao alto valor lambda, isso significa que quando a gente aplicar T a V, o que vai dar é lambda V. Então o que a gente vai ficar como resultado é μ vezes lambda vezes V. Agrupando de uma maneira um pouco diferente, isso dá lambda vezes μV. Então se μ é um número real diferente de zero, o que a gente descobriu é que esse vetor μV também é um alto vetor associado a lambda do operador T. Portanto, qualquer vetor que você pegar não nulo na reta que tem como vetor diretor V, a reta gerada por V, ou seja, o conjunto dos múltiplos de V, qualquer vetor que você pegar não nulo, porque autovetor tem que ser não nulo, é também um autovetor de T. Então, na verdade, se você achar um autovetor de T associado ao alto valor lambda, você vai ter infinitos autovetores associados a lambda, porque é só multiplicar uma constante diferente de zero pelo autovetor que você encontrou, que dá um novo autovetor associado ao mesmo autovalor. A reta que eu denotei por V lambda é conhecida como autoespaço de T associado ao autovalor lambda. Então vamos ver alguns exemplos de autovalores e autovetores para aquelas transformações de caráter geométrico que a gente já estudou antes. Estou começando com projeções, que é mais fácil. Então pega U, um vetor unitário, e a gente vai considerar a projeção sobre U. Então está aqui a figura. U é o vetor sobre o qual se dá a projeção, e vai ser importante para a gente também considerar o vetor U perpendicular, o vetor que também de... Estou imaginando que U é de norma 1, não, é o vetor unitário. O U perpendicular vai ser um vetor de norma 1 que é perpendicular ao vetor U. Tá? Então, quais são os autoespaços? O primeiro autoespaço é V1 igual a U. Por quê? Porque se você pegar um vetor qualquer, se você pegar o vetor U, por exemplo, que está ao longo da reta onde está sendo feita a projeção, e projetar o vetor U, como ele está já sobre a reta de projeção, não acontece nada. Então, P de U é igual a 1 vezes U. Consequentemente, o alto valor, nesse caso, é 1, e U é um alto vetor associado a esse alto valor. Como a gente viu no slide anterior, qualquer múltiplo de U diferente de zero vai ser também um alto vetor associado ao alto valor 1. Então, o alto espaço, nesse caso, é a reta inteira gerada por U. O outro autoespaço é V0. V0 é a reta gerada pelo vetor unitário perpendicular ao vetor U. Por quê? Porque se você pegar qualquer vetor perpendicular a U, por exemplo, o vetor U perpendicular que a gente está considerando, que é o vetor unitário, quando você projetar um vetor perpendicular, dá zero. Consequentemente, qualquer vetor em V0, qualquer múltiplo de U perpendicular vai dar zero. Tá? Então, o outro autoespaço é esse pintado em vermelho aí, que é o V0. Então, a gente tem dois autoespaços. A reta gerada por U, que é o V1, e a reta perpendicular, que é o V0.
Segundo exemplo são reflexões. O caso de reflexões é muito semelhante ao caso de projeções, que a gente acabou de ver. Pega um vetor unitário e vamos considerar a reflexão cujo espelho é a reta L, que tem U como vetor diretor, a reta gerada por U. Então a figura é dessa maneira, o V pega um vetor qualquer, se você espelha ele em relação, reflete ele em relação à reta L, você obtém o vetor RV, o ângulo entre V e L e o ângulo entre RV e L é igual, como a gente já aprendeu. Quais são os autoespaços nesse caso? Então a gente tem novamente dois autoespaços. O primeiro autoespaço é V1 igual a U. Por quê? Porque se você pegar um vetor qualquer, por exemplo, o vetor U unitário, ao longo da reta, e você refletir, como o vetor está sobre a reta que é o espelho, quando você reflete não acontece nada. Portanto, o autoespaço associado é U. Nesse caso, o alto-valor é 1, porque R de U é 1 vezes U. E, consequentemente, U é um autovetor associado a 1. Tá? Então, qualquer vetor que você pegar, diferente de zero, que seja múltiplo de U, ou seja, esteja no autoespaço V1, se for diferente de zero, ele é autovetor. Então, com isso, a gente tem a reta L, V1, que está pintadinha de vermelho aí. Qual que é o outro autoespaço? O outro autoespaço é V-1. Pega, por exemplo, o vetor U perpendicular, que é ortogonal a U de norma 1. Quando você aplicar a reflexão a esse vetor, o vetor é simplesmente jogado para o outro lado, perpendicular a L. Então vai continuar na mesma reta, vai continuar na reta que é a reta ao longo do vetor U perpendicular, né? A reta normal, a reta L, mas o sinal do vetor inverteu, ele está agora para o outro lado. Como o sinal inverteu, nesse caso eu obtenho, se você aplica R ao vetor U perpendicular, menos U perpendicular. Portanto, o alto valor é menos 1 e o U perpendicular é alto vetor associado ao alto valor 1. Então, nesse caso, V-1 é a reta cujo vetor diretor é U perpendicular. E, consequentemente, essa é a reta, pintadinha de vermelho aí, V-1. Então, esse caso é muito parecido com o caso da projeção. O caso de rotações, na verdade, a gente tem que abrir em três casos diferentes. O primeiro é aquele em que o ângulo de rotação não é um múltiplo inteiro de π. Nesse caso, se você pegar um vetor qualquer e rodar de um ângulo que não é múltiplo de π, você tem um outro vetor que não está na mesma reta. Tá? Pega esse vetor que eu obtive de rotação, roda de novo, por exemplo. É um vetor que não está na mesma reta. E assim vai. Qualquer vetor que você pegar, quando você faz a rotação, dá um vetor sempre que não está na mesma reta que o vetor anterior. O que é que isso significa? Significa que quando θ não é um múltiplo inteiro de π, você não tem nenhum autovetor. Se o ângulo de rotação for um múltiplo ímpar de π, for por exemplo π, aí a coisa é diferente. Nesse caso, você tem de fato autovetores. Então, pega um vetor qualquer. Quando você aplica uma rotação de ângulo π, o vetor gira de um ângulo π e vai parar na mesma reta, só que apontando ao contrário. E isso vai ser verdade para qualquer vetor que você pegar. Quando você aplica a rotação de ângulo π, ele vai parar no mesmo vetor virado para o outro lado. Note que isso é completamente diferente do caso de reflexão. No caso de reflexão, você tem vetores ao longo de uma reta, que é o espelho, que ficam parados, e vetores ao longo de uma reta, perpendicular ao espelho, que são levados em menos ele. No caso de rotações de ângulo que são múltiplos ímpares de π, qualquer vetor é levado em menos ele. Consequentemente, qualquer vetor é autovetor associado ao alto valor menos 1. Então, nesse caso, o autoespaço de menos 1 é o R2 inteiro. E se o ângulo de rotação for um múltiplo par de π? O que é que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, se você pegar um vetor e fizer uma rotação, múltiplo par de π significa que é um múltiplo de 2π, na verdade. Então, se você aplica uma rotação, como você pode ver, não acontece nada. Você está rodando de 360 graus, então não acontece nada, significa que todo vetor
do plano que for não nulo é autovetor associado a 1. Então, nesse caso, V1 é o R2 inteiro. Então, resumindo, se θ for ângulo de rotação, quando θ não é múltiplo inteiro de π, não há autovetores. Quando θ é múltiplo ímpar de π, todos os vetores diferentes de zero do R2 são autovetores associados a -1. Quando θ é múltiplo par de π, todos os vetores diferentes de zero são autovetores de 1. Cisalhamento. Bom, no caso do cisalhamento, é um pouco diferente. Vamos olhar para a figura. Então aqui é 1 e E2, e imagina que a gente cisalha E2, aplicando, eu vou chamar o cisalhamento de T. Então a gente aplica T a E2. Então o que acontece com o vetor vertical E2 é que ele é inclinado de uma certa quantidade. Na verdade, o que acontece é que a coordenada vertical de T de E2 é a mesma de E2, ou seja, se você aplicar T a E2, a altura do T de E2 vai ser 1. Mas ele foi esticado na direção horizontal. O E2 não tem componente horizontal. Na verdade, a gente criou, não é nem falar em esticar, né? Porque a componente dele é zero. A gente não está esticando propriamente, mas a gente está puxando ele ao longo da horizontal, de uma certa quantidade. Nesse caso, a quantidade é C. Então, o cisalhamento, nesse exemplo que eu estou fazendo, que é um cisalhamento vertical, um cisalhamento horizontal, perdão, é dado por T de xy, é elevado em x mais cy, C é uma constante, y. Então, vamos ver o que acontece se a gente aplica o cisalhamento no vetor 1, 0. Bom, se você aplica o cisalhamento em 1, 0, o que você vai obter como consequência é 1 mais c vezes 0, vírgula 0. Ou seja, o que você obtém de volta é 1, 0. Então, a gente descobriu que 1, 0 e os múltiplos dele, constantes dele, que são não nulos, são todos autovetores associados ao autovalor 1. Porque quando você aplica alguma coisa a ele, dá 1 vezes ele, não acontece nada. Por outro lado, não tem nenhum autovetor além desses, que estão ao longo da horizontal. Por quê? Porque se você pegar qualquer outro vetor, quando você aplicar o cisalhamento, você não pode obter um vetor que é um múltiplo desse mesmo vetor. Por quê? Porque o vetor é inclinado quando você aplica para um vetor que não está ao longo da reta horizontal. Consequentemente, você vai ter um vetor que não pode ser múltiplo dele, ele é inclinado. Então, nesse caso, o que a gente tem é um único autoespaço, que é o autoespaço gerado por E1. Tá? Então, os múltiplos de E1 formam um autoespaço e não tem nenhum outro autoespaço além dele. Então, nesse caso, você está vendo uma situação típica, na verdade, essa situação de cisalhamento, onde, se C é diferente de zero, o que você tem é um único autoespaço. Tá? É claro que o C tem que ser diferente de zero, do contrário, o T de xy seria simplesmente xy de volta e você estaria de volta na situação anterior. Então, eu estou supondo que é um cisalhamento com C diferente de zero. Tá? Então, nesse caso, o V1 é a reta horizontal que está pintadinha em vermelho na figura. No próximo vídeo, a gente vai aprender como calcular autovalores e autovetores quando você tem um operador que é dado não de maneira geométrica, como foram os desse vídeo, mas de maneira dado por uma fórmula. E aí você tem que olhar para a fórmula ou para a matriz, que é equivalente à fórmula, para calcular o operador. Então a gente vai ver como fazer isso no próximo vídeo.